Olá, professor Carlos. Olá, turma. Vamos iniciar a apresentação do nosso trabalho, que tem como tema manufatura aditiva em materiais poliméricos e resinas. Somos os alunos Alair, Danilo, José Francisco, Laerte e Vitor de Souza. As origens da manufatura aditiva, ou a impressão 3D, ela surgiu no Japão em 1981 pelo pesquisador Hideo Kodama, né? Ele usou uma impressora jato de tinta e a partir disso daí ele teve a ideia de criar essa impressora, por isso é chamada de 3D, devido ao uso dessa impressão tridimensional, inspirada na tecnologia de polímero fotoendurecido. E a partir daí foram utilizados vários termos para descrever esse processo, né? Foi usado o termo manufatura aditiva, fabricação de forma livre, é, prototipagem rápida, manufatura em camadas, manufatura digital direta e por aí vai. Aqui é a linha do tempo, né? Desde 1981, quando foi criada a primeira peça lá no Japão, foi passando por 1984, 1988, 1993, foram fazendo melhorias contínuas na impressão, até que em 1999 foi feito o primeiro órgão pela impressora, órgão humano, e foi colocado numa pessoa real mesmo. E a partir dos anos 2000 começou a usar o termo de manufatura aditiva, e em 2001 começou as empresas utilizar esse tipo de impressão. Até hoje a gente pode comprar impressora 3D e usar em residência. Tá bem fácil o acesso. A manufatura aditiva, ou 3D, ela é uma máquina com uma tecnologia bem avançada. Ela usa como matéria-prima o material polimérico, né? A gente pode falar o plástico, né? E ela sempre está atrelada a um software, um computador, e ela produz peças de bastante complexidade e bastante nível de detalhes. Tem muita tecnologia embarcada também nela, né? Aqui nós temos um exemplo de uma máquina 3D. Aqui nós temos o cabeçote da máquina. Aqui nós temos uma peça sendo impressa, né? Ela começa a sua impressão aqui na parte inferior. O próprio software da máquina que vai traçar o plano de impressão até na parte superior, até a finalização da peça desejada pelo projeto. O funcionamento dela é basicamente em três etapas, né? Primeiramente, nós temos que ter um projeto da peça em 3D, que é feito com o auxílio de um software de CAD, que é o desenho assistido por computador, para definirmos aí todos os parâmetros de formatos, coloração, medidas da peça, né? Aí, após feito esse projeto, esse arquivo é enviado para a própria impressora, que tem um software de fatiamento. E após isso, esse arquivo é enviado para a impressora, né? E ela iniciará essa impressão da peça desenvolvida. Quais são as vantagens da manufatura aditiva, né? Então, as principais vantagens são projetar e fabricar produtos, né? Com geometrias bem complexas e simples também, com menor geração de resíduo e consumo de energia, ainda mais no mundo que vivemos hoje, que toda empresa ela tem uma das preocupações dela é a questão energética, né? Essa impressão 3D ela permite produção de protótipos, tanto para a peça final de forma simples e rápida, e não tem necessidade de moldes, né? Como em fundição, por exemplo. Então isso daí torna o processo um pouco mais barato. E é possível também produzir pequenas quantidades e de forma bem personalizada, devido até o baixo custo do material, né? Aqui nós vamos falar um pouco da importância da manufatura aditiva. Primeiro é a diminuição de resíduos e de energia, que ela usa menos materiais, menos desperdício, né? E consome bem pouca energia, comparando com uma máquina industrial maior, né? Uma injetora no caso. A personalização dos produtos também, que elas passam a ser produzidas de acordo com a necessidade específica do cliente, dá para você fazer bastante alteração. A redução do custo, né, diminuindo o custo unitário da produção,
e com quantidades ajustáveis. Você pode produzir tanto grandes quantidades quanto poucas quantidades, diminui bem o custo, né? O aumento da produtividade, mitigação de erros, à medida que é possível corrigir falhas antes de finalizar a produção, e a melhoria na qualidade dos produtos também. Isso daí é uma grande importância. Aqui são algumas aplicações da manufatura aditiva, né, impressão 3D, na indústria. Aqui é na indústria aeronáutica, né? A gente pode ver aqui que os australianos produziram um motor de avião com uma impressora 3D. Então, nos tempos de hoje, isso daqui é um ganho tecnológico muito grande, né? Nunca imaginaríamos que chegaríamos a esse ponto, né? Hoje também é usado muito na engenharia, a manufatura aditiva 3D, né? Foi um grande aliado para a indústria devido ao baixo custo. Não necessita de um molde de plástico, de injeção. Então a engenharia usa muito isso daí, indústrias de peças, de automóveis, eles estão usando bastante, inclusive no Brasil, a impressão 3D. Além de reduzir o tempo de fabricação da peça, diminuiu também o custo. Aqui é uma aplicação no setor automobilístico, né, como eu havia dito. A Volks ela começou a usar impressão digital para a fabricação de peças para os carros delas, né? Aqui nós podemos ver aqui um exemplo, né? Que é aquele manípulo do câmbio, né? De troca de marcha, feita em impressão 3D. Na área da saúde também é usada a impressão 3D de manufatura aditiva. Aqui nós temos um exemplo que foi feito até na época de pandemia, né? Que eles chamam de face shield, né? Que é aquela máscara de proteção, principalmente em hospitais, né? Então essa peça, a parte onde é fixada aqui a parte de acrílico, ela é feita toda em impressão 3D, voltada para a área da saúde. Então a impressão 3D ela é uma peça criada em camadas, impressa em camadas sucessivas, né? Até completar a sua forma. Ela começa lá da parte inferior e vai até a parte superior. Ela funciona fazendo um paralelo como se fosse uma impressora a jato de tinta. Só que ao invés de depositar tinta no papel, ela deposita material polimérico, a gente pode falar plástico, né? E um dos principais benefícios da impressão é a liberdade na criação, personalização, produção de peças bem complexas e com bastante tecnologia. Consegue alcançar um resultado muito bom a um baixo custo. Aqui nós colocamos alguns exemplos de benefícios, né, da impressão. Na exploração espacial, foram feitos até foguetes, né, por impressões 3D. Na medicina, nós estamos vendo aí próteses, né, feitas em impressão 3D. É usado muito hoje em dia em cirurgia de ortopedia, é usado muitas próteses feitas em impressão 3D, né, principalmente na medicina, né? Aqui mais dois exemplos, que um dos exemplos é o designer de produtos, né? Então é feito muita impressão 3D por exemplo, suporte automotivo, a gente está vendo no slide, né? Antigamente tinha que fazer um molde, levar lá na injetora e de repente precisa fazer uma modificação, tem que modificar o molde também. Então hoje mudou muita coisa. Você cria a engenharia cria a peça, o desenho, manda para a impressora, é levada lá no protótipo e se precisar fazer alteração é coisa rápida. É usado também na engenharia civil, aí é mais na construção de maquete, né? Uma empresa vai construir um empreendimento imobiliário e ele precisa fazer uma maquete. Antigamente era bem complexo, né, para fazer uma maquete. Precisava uso de isopor, cortar. Hoje não, é tudo feito em impressão 3D e sai praticamente o projeto perfeito. Aqui mais exemplos, que é na parte de marketing, né, no mercado promocional. Aqui a gente colocou são três taças aqui, né? Algum campeonato que teve pode ser aqui pelo exemplo de carros turbo, sei lá, uma corrida. Então foi feito o troféu em impressão 3D. E no cinema também hoje em dia é usado muito.
por exemplo, personagens de ficção científica, heróis de quadrinhos, tudo essa parte de máscara, de roupas, é tudo feita em impressão 3D também. Aqui nós temos os tipos de impressoras 3D que é usado no mercado. Essa daqui é uma impressora que a gente fala que é de filamento e essa aqui é uma de resina 3D. O valor médio das impressoras não muda muito, essa daqui R$2.000, essa aqui R$2.400, até que está um preço competitivo. O que muda bastante aqui é o custo do insumo, enquanto uma é R$90 o quilo, a outra é 220. A variedade de materiais não muda muito também. A diferença maior aí está na criação das camadas, né? Enquanto essa de filamento, ela percorre toda a camada, como se você fosse colocar uma cola num piso. Você tem que passar essa cola por toda a lateral do piso. Já a impressora de resina, ela faz toda essa camada de uma vez, como se você pegasse várias réguas que a gente usa na escola, colocasse uma régua em cima da outra, até formar até o formato desejado da peça, né? Ela faz toda essa camada de uma vez só. As vantagens da impressão 3D, né, em polímeros, como já havia dito lá atrás, é a prototipagem com alto tipo do nível de detalhamento. Redução de tempo também, custo de materiais, né? Então, por exemplo, uma só máquina você faz vários materiais, não tem uma máquina específica. Você consegue fazer essas peças individuais, personalizadas, né? Cada um da forma que o cliente precisa, né? Da necessidade do cliente. E tem muita facilidade também no armazenamento e na mobilidade na produção. Se você está produzindo um tipo de peça e você precisa alterar, não é muito complexo esse trabalho. Se tivesse que usar uma injetora de plástico, já teria que trocar o molde. Esse setup aí é bem maior, né? Aqui nós temos as vantagens e desvantagens da impressão. Como vantagem, a gente deu de exemplo aqui a maior liberdade no designer, que é a criação da peça lá na engenharia. Tem bastante liberdade devido a ser não ser uma impressão tão complexa. Personalização das peças, né, como eu havia dito no slide anterior, de acordo com a necessidade do cliente. Uma grande variedade de materiais, cores também. O custo inicial é bem baixo, que não é uma impressora tão caro, como a gente viu lá, uma R$2.000, a outra R$2.400. Comparando com máquinas aí industriais é bem maior, né? Essa prototipagem rápida de baixo custo e retorno rápido. Então, em muito pouco tempo, quando o investimento do empresário, do microempreendedor, ele tem esse retorno rápido. E a desvantagem maior é o custo com a manutenção, que muito poucas pessoas fazem esse tipo de manutenção, por ser entre aspas, uma novidade assim no Brasil, né? E uso de softwares específicos. Então, alguns softwares são pagos, ou então você tem que pagar uma mensalidade, então tem essa desvantagem desse custo a mais aí no uso da impressão 3D. A nossa conclusão é que hoje nós estamos em 2021, ano de 2021, nós estamos vivendo uma era de tecnologia e inovação muito grande. E a manufatura aditiva, ela faz parte disso, né? Com o uso dessa nova tecnologia de produção, de um custo bem mais reduzido. Então ela conseguiu unificar a produção tanto das grandes empresas para os microempresários ou médio empresários, com uma tecnologia nova que não ficou tão distante a diferença entre o grande e o pequeno empresário, produtor. E a manufatura de polímeros ela está reduzindo bastante também a questão energética, né? Como o consumo da máquina é bem baixa, então ela reduz bem essa questão energética, que é uma das preocupações mundiais aí de todos os países da indústria. E também na questão do meio ambiente, que uma vez que você faz a peça de plástico e ela precisa ser descartada, ela é reutilizada, aquele plástico ali. Ele pode ser reciclado, né? Então, nosso grupo finaliza aqui a nossa apresentação do nosso trabalho. Agradecemos muito a todos os alunos presentes na aula aí
e ao professor Carlos também pela dedicação e pelo empenho com os alunos aí durante todo esse semestre. Desejamos um bom dia a todos.